Gente, meu nome é Frine Georgakopoulos, eu sou editora de aquisições lá da Sextante da Arqueiro. Vou mediar essa mesa aqui com vocês. E eu acho que vai ser muito especial. E antes de eu trazer as duas maravilhosas para conversar aqui com vocês, eu quero que vocês levantem a mão quem já pensou ou já ouviu o seguinte: senta feito mocinha. Mulher casada não devia usar isso. Você voltou... Mulher solteira também não. Você voltou a trabalhar depois de ter filho? Que absurdo. Você não voltou a trabalhar depois de ter filho? Que absurdo. Mulheres... Essa é tensa, hein? Mulheres competem entre si. Elas não são amigas de verdade. E quem é que está cansado de ouvir isso? Quem é que está exausta de ficar tentando ser perfeito o tempo todo, né? E sabe o que acontece, gente? Isso é muito patriarcado internalizado, né? A gente foi criado dessa forma e a gente cria as próximas gerações dessa forma, mas segredo, dá para quebrar essa roda, tá? Então, para a gente aprender um pouco e refletir um pouco sobre como parar com isso e conseguir fazer uma sociedade mais igualitária, com mais diversidade, né? Porque precisamos, respeita a nossa história, merecemos. Eu vou trazer duas pessoas que moram no meu coraçãozinho, são maravilhosas e estão aqui com a gente hoje. E eu quero aquela palma que só a Bienal do Rio de Janeiro sabe entregar, tá? Por favor, somos poucos, somos unidos, fazemos muito barulho. Eu vou falar os dois nomes primeiros, porque elas têm muitas coisas depois, títulos e tudo, e aí vai ficar uma confusão. Então, primeiro, Reshma Saujani, que é fundadora da Girls Who Code, que é uma organização que visa trazer e colocar mais crianças, mais mulheres na tecnologia, e autora de Corajosa Sim, Perfeita Não, e a Alexandra Gurgel, maravilhosa, do Alexandrismos, e autora de Pare de Se Odiar. Palmas para essas duas maravilhosas pessoas! Obrigada, vocês são maravilhosos. Pode colocar. Essa vai ter sempre uma vozinha no seu ouvido em inglês. É estranho. Gente, antes de mais nada, por favor, palmas de novo para essas maravilhosas. Sou muito fã, gente, falo mesmo. Tô aqui, eu tô assim, a gente finge plenitude, mas tá fangirling por dentro, do tipo, sabe? É tipo isso. Bom, para começar, eu queria perguntar para vocês, pedir para vocês para se apresentarem um pouquinho para a galera, brevemente, e falar um pouquinho do livro de vocês para as pessoas. You can start. Okay. Hi, I'm Reshma Saujani. I'm the CEO and founder of an organization called Girls Who Code. So Girls Who Code is a global movement that is working to close the gender gap in computer science and technology. And I'm the author of a book called Brave Not Perfect. So I spend my life with girls. And I truly believe that girls will lead us, they will heal us, they will save us. But I also think that we are raising our girls to not be fearless, to not ask for what they want, to not reach their fullest potential. And so I wrote this book because I think more than ever before, we need a global movement to raise brave girls and to inspire us as women to be brave. And let me be clear about what I mean for brave. Bravery is not about running for president. It's not about the Me Too movement. When I talk about bravery, I mean everyday bravery, right? The bravery when you're walking down the street and someone bumps into you, you don't say, I'm sorry. The bravery to say no to something that you don't have the time to do. The bravery to go to your fullest potential. The bravery to get out of a relationship that you may think is toxic, right? The bravery to put yourself first. And I think that when women start doing that, as we continue to fight racism and sexism and homophobia, as we're seeing here at the festival, as we continue to fight those structures, we have to give women strategies to thrive in the culture
as it is, even when our culture is broken. Maravilhosa. Começando o sábado assim, né? Do jeito que a gente gosta, causando. Fala, Xana. Bom, eu sou Alexandra Gurgel, tenho um canal que chama Alexandrismos, mas hoje é muito mais do que isso, né? Eu tenho esse livro maravilhoso aqui, que graças a vocês é um best-seller, Pare de Se Odiar. E primeiro livro que fala sobre body positive e gordofobia no Brasil, tenho muito orgulho disso. E ter sido um best-seller não é porque eu sou famosa, é porque esse assunto ele é urgente. A gente tem que falar disso urgente, a gente tem que falar sobre corpos, quebrar padrões e que a gente entenda que as pessoas elas podem ser livres. Não é à toa que o segundo livro que eu vou lançar vai chamar Corpo Livre, igual a tatuagem do meu peito aqui, porque para a gente ser livre de todas as formas, que a gente pode ser livre para quem a gente quer amar, com quem a gente quer se relacionar, com o nosso corpo, para a gente aceitar a cor da nossa pele. A aceitação é uma coisa urgente e olha só que loucura, né? Hoje em dia estamos falando muito disso e segundo o WGSN, que é um instituto que pesquisa tendências, é o assunto do momento até 2021, assim. Então, por isso que a gente também está vendo um monte de gente surfando nessa onda também, e a gente vê, mas que bom que estão falando disso, que bom que esse assunto está chegando lá e que a gente está crescendo nesse assunto e que tem mais pessoas se libertando e a gente quer mais é que todo mundo seja livre, se ame mesmo, porque a sociedade vai melhorar de alguma forma, né, gente, que está difícil. Arrasou! Gente, a Reshma falou um pouquinho já sobre isso, mas eu queria que vocês entrassem mesmo de cabeça. Quando a gente pensa em coragem, a gente pensa muito em heróis, em super-heróis ou em super-heroínas, tipo Capitã Marvel, né, maravilhosa, Mulher Maravilha, ou enfrentar perigos. Mas a coragem é dia a dia, são coisas que às vezes a gente acha que é besteira e que, né, não tem importância, e que faz muita diferença na nossa vida. Eu queria saber de vocês, para vocês, o que é coragem? You can talk about it. I think that's right. Like, bravery isn't defined by men. Women define bravery. And I think culture for so long has made bravery as saving a baby from a burning building, you know what I mean? Using your machismo, like, being tough and aggressive. And that's not what bravery means. I think courage for women looks very differently. But I also think that what I talk a lot about in my book is that bravery is a muscle that you build. For me, my parents came to the United States as refugees. And I, my whole life, did everything that I thought I was supposed to do to be a good immigrant daughter. I went to the right schools, came home at 10 o'clock, dated the people that my parents wanted to date, did everything the way that I was supposed to. And then I woke up when I was 30 and I was unhappy. I was depressed. I was literally broken. Because I realized that doing everything by the book, coloring in the lines, didn't actually bring me joy, didn't actually make me happy. And what I always wanted to do was, for me, serve people. I always wanted to help people who are poor, help people of color, help people who are disadvantaged. And I thought that the best way that I could do that was in politics. And so that finally gave me the courage to actually run for office and to start doing the things that I feel like I could do to make the world a better place, right? And so to me, I think that getting to that stage means that we have to exercise bravery every single day in small ways. Because in many ways, every day as women, people make us feel like we are small. Every day we give up our dreams, our voices for others. And so if we stop doing that, if we say, hey, wait a minute, I'm not going to postpone a doctor's appointment. I'm not going to stay in this relationship because my family thinks that I should. I'm not going to stay in this job because it's a good job. I'm going to start doing things that I want to do by following my heart. When we start doing that every single day, you start building this muscle. So when the big moments come, you're ready. Sim, total. E eu estava falando para a Reshma que eu estava vendo o conteúdo dela e que a gente tem um perfect match mesmo, que a gente é muito parecida em algumas pautas, porque eu recebo muitos comentários de pessoas falando assim, nossa, Alexandra, que coragem que você teve de postar uma foto de biquíni, de barriga de fora, de corpo. E eu ficava incomodada com esse tipo de comentário, porque eu falava assim, gente, coragem eu tenho que ter para escalar uma montanha. Né? Postar uma foto é tão simples, mas
é isso, é óbvio. Eu construí esse meu músculo aí da coragem e consegui me libertar. E para mim virou uma coisa simples, postar uma foto do meu corpo. Mas não, é a coragem, sim, sabe? E a gente tem que ter coragem para escalar uma montanha também. Mas é isso, uma coisa, isso que é muito bonito que ela fala, que tem tudo a ver, é que coragem você tem que ter para o dia a dia, né? Para você fazer pequenas coisas. Por exemplo, eu fui agora para Alto Paraíso, lá em Goiás, com a Carol, minha namorada, e a gente fez trilha. E eu, até pouco tempo atrás, eu achava que eu não ia conseguir fazer, eu achava que o meu corpo não podia, porque o meu corpo não é um corpo atlético que me levava. Eu comecei a fazer exercícios físicos e fui fazer a trilha e escalei um monte de pedra, me senti a própria Tarzan lá, não me senti a Jenny, me senti o Tarzan, entendeu? Escalando as pedras e falei, caraca, eu consigo. Eu e Carol, a gente falou, a gente consegue. E é isso que é você ter coragem, né? Ter coragem de explorar o seu corpo, de falar, cara, eu não tenho que ser de um jeito, eu posso fazer. Eu posso ir além, sabe? Então, é muito bonito isso, que a gente, dia a dia, a gente vai tendo coragem de existir, né, e de resistir nessa sociedade. Eu, como uma pessoa LGBT, gorda, e que me exponho mesmo, e que eu acho que isso ajuda muita gente, a gente tem que ter coragem para todo dia estar ali resistindo, e não é fácil nesse sistema, mas a gente está aqui resistindo, né? Inclusive, estou vendo aqui várias bandeiras, é isso, a gente está resistindo mesmo, e tem que ter muita coragem para isso. E quem não tem coragem para fazer isso, para se assumir, para falar, é porque você não tem a culpa, sabe? É porque é difícil mesmo. E a gente, às vezes, não consegue segurar a barra, mas dia após dia a gente vai construindo isso, como a Reshma falou. Lembra no início que eu falei, levanta a mão, quem nunca ouviu isso e tal. Saca essas duas. Eu nunca vou conseguir o emprego que eu quero, então eu nem vou tentar. A gente já pensou nisso, né? Eu só vou ser feliz se eu entrar numa calça do tamanho tal, ou um vestido do tamanho tal. Pois é, a gente fica esperando as coisas para ser feliz, para conquistar o que a gente quer, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, levando em consideração o movimento que vocês começaram, as empresas que vocês lideram, na opinião de vocês, como é que a gente chegou com essa mania de perfeição? Como chegamos a isso? Não como a gente conquista, mas como existe essa mania de perfeição que é imposta a gente? So I think that this starts when we're little. You know, I say if you go to any playground in the world and just sit there and watch, you'll see exactly what I'm talking about. Right? We tell our boys to climb to the top of the monkey bars and just jump. And for our girls, we're always like, be careful, you know, don't swing too high, don't get hurt. So from the time we're little, we're taught to be careful. We are coddled, we are protected. And it's often to protect us from physical harm. And then it begins to protect us from emotional harm. So if you start getting addicted to perfection, you start learning how to give up before you even try. How many of you remember when you were in a class and maybe you took a math class or a science test, and even though you got an A on it, for some reason you thought that you weren't good at it, right? So many of us. And what happens is because we're not taught as young as girls to fail. We're not taught to be rejected. Whereas boys are constantly pushed out there and taught to fail and to seek rejection because we're raising them to be men. And what happens with perfectionism is two major causes. One, it's causing us to be unhappy. Women are twice as likely to suffer from anxiety and depression than men. So many of us live with so much regret and envy, and we let our good ideas die on the vine. And so much of our relationship with one another, our envy with one another, comes from the fact is that we see other women doing the very thing that we told ourselves we cannot do, and it makes us feel bitter, and it makes us feel upset with ourselves. The second thing is perfectionism is causing a leadership gap. Studies show that men will apply for a job if they meet 60% of the qualifications. For women, you know what the number is? 100%. We don't even apply for jobs unless we make 100% of the qualifications. So if we're waiting to be perfect to live, if we're waiting to be perfect to lead, we'll never close the leadership gap. And I think so much of this is culture. The thing that I'm excited about, and I wonder if you feel this way, but
as you started building your bravery muscle, whether it was posting that picture of you in the bikini or being public about your relationship and that you were in love with a woman, when you started doing those things, it became almost easier to do the next hard thing, right? And the next challenging thing. And you literally recognize that it is a muscle. And now when I look at you, I can see in your face you're full of so much joy. You are like Cardi B. You don't give a fuck. And it's amazing. That's why we are a perfect match. Yes. But it's so powerful, right? And you think about what's happening in the global world against women, right? We need to build up our courage for the real fight that's coming. Yes. Sim, e é muito isso que ela está falando, porque tirando tudo isso que ela está falando, que são essas porcentagens que faz a nossa autoestima intelectual ir lá para o ralo, porque a autoestima não é só imagem, né? E isso, a gente é criada, foi o que ela falou. Mulheres são criadas do quê? Qual é o maior elogio para a menina? Você é linda, você é perfeita, você é uma princesa. O menino é corajoso, o menino que é corajoso, ele que vai ser o homem da casa. Eu estou só repetindo o que ela falou, mas porque faz parte do meu discurso também. Quando a gente vai... Agora eu vou falar de estética. O que é pressão estética? A criança, o menino e a menina, né? Lembrando, heterossexuais, né? Que somos criados para sermos héteros, né? Então, a gente vai sendo criado achando o quê? A gente vai vendo na televisão. O que você vê na televisão quando você é criança? Desenho. Você vê alguém como você? Você vê alguém fora do padrão? Você vê princesa negra? Você vê princesa gorda? Você vê boneca gorda, boneca negra? Eu tenho 30 anos. Eu fui criada com Barbie, com Ariel. Eu queria ser Ariel, queria ser... O máximo de fora do padrão era a Jasmine lá, Yasmin, sei lá como é que fala. A do Aladdin. E aí eu falei, meu Deus, eu quero ter a cintura da Jasmine. E eu queria ter o cabelo dela. E ela era mais próxima de mim porque ela tinha uma cor de pele um pouco mais bronzeada, né? No caso, ela é negra, eu nem sabia. Mas não era tida como isso. Então, a gente vai sendo criado e bombardeado por todos os lados com corpos padrão. E a gente vai crescendo, eu, mulher, fui criada para quê? Para ter um marido, para agradar o homem. Então, a minha imagem, você vai entendendo que você tem que ter uma fachada comercial bonita. Que você tem que ser o quê? Perfeita. Porque senão o cara não vai te querer, senão você não vai ser bonita, você não vai se destacar entre as pessoas. Então, fora tudo isso que... Não eu ia falar um palavrão, mas enfim. Fora tudo isso que diminui a mulher, esses dados todos, porque a nossa sociedade é patriarcal e machista, o mundo é patriarcal e machista, a questão da imagem, por que a mulher não consegue pedir um aumento no trabalho? Eu sempre fui a pessoa que pedia aumento, sempre consegui, e meus amigos falavam, como é que você consegue? Que não sei o quê. Eu falei, eu peço, entendeu? Eu chego ali e falo, fiz isso, isso e isso, eu preciso desse aumento. Se quando não me dava aumento, pedia demissão, depois, não, calma aí, vem cá. Entendeu? Sempre consegui, porque eu sempre fui ousada mesmo, maluca, fazia maluca mesmo, porque a gente tem que tentar, a gente tem que pelo menos tentar. E a gente não é ensinada a tentar, a gente é ensinada a calar a boca, ouvir e ser silenciada. Ontem eu ouvi uma frase, que eu não sei quem foi que falou que tem uma menina que falou que ela sempre foi tímida. Aí ela descobriu que não é que ela é tímida, é que ela sempre foi silenciada. Sempre tinha um homem falando por ela, dando a ideia por ela no trabalho, sempre tinha alguém que falava por ela, pegava a ideia dela e falava no lugar dela, né? Mansplaining, enfim, tudo isso que a gente pode falar aí, que é o macho palestrinha, é só um exemplo. A gente está acostumada a ser silenciada pelos nossos pais, e estou falando de forma geral, né? Pelos homens. Então, por que a gente não pode ir além? Por que a gente não pode conseguir pedir alguma coisa? Eu aprendi a pedir, gente, é a melhor coisa. Você pede, as coisas acontecem. E não é pedir para Deus, não, é pedir para as pessoas. E falar, cara, rola fazer isso? Então, é um grande segredo. Assim, a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente às vezes tem muito orgulho e acha que não pode, mas o não a gente já tem, sabe? É real isso. Então, quando a gente vai se desconstruindo, a gente vai entendendo que essa imagem do corpo perfeito, né? Que é isso, criar uma imagem de corpo perfeito, o corpo ideal, que tem esse padrão eurocêntrico, que você tem que ser magra, padrão, branca, cabelo liso. E quando a gente vai entendendo que a gente não precisa ser desse jeito, a gente vai conseguindo se libertar de outras coisas também. Como a Reshma falou, você descobriu o seu corpo, depois eu descobri a minha sexualidade. Foi só depois, que eu achava que eu era hétero, até ano passado. Então, você vai se descobrindo, você vai se abrindo, e você vai vendo que você pode tanta coisa, e você estava fechada, sabe? Olhando desse jeito. E agora você olha e o mundo pode ser muito mais. Então, você vai cada vez mais entendendo que você não tem que ser do jeito que falaram que você tem que ser. Só que isso é muito difícil, porque a gente é criado dessa forma, e minha filha, eu faço muita terapia para conseguir desconstruir muita coisa, porque a gente continua... Eu tenho vários padrões e vários complexos da minha criação, como uma mulher gorda e que
que marginalizada de alguma forma, né, socialmente, e que até hoje eu estou desconstruindo e eu vou vendo, caraca, isso aconteceu nos meus 15 anos e até hoje é uma questão. Então, quanto antes a gente conseguir, por isso que ter jovens vendo esse assunto e se abrindo para isso é perfeito, porque a gente vai realmente mudar as coisas. Vocês já leram os livros dela, gente? Quem já leu o livro da Alexandra? Levanta a mão. Ótimo, muita gente vai comprar ainda. Que absurdo. Quem já leu o livro da Reshma? Levanta a mão. Yay! Muita gente vai comprar ainda, excelente. Eu li os dois e, assim, embora a minha criação tenha sido completamente diferente, eu li o livro da Reshma e eu fiquei assim, meu Deus, foi escrito para mim. Sabe? Você vai lendo, você vai vendo a quantidade de pressão que a gente carrega nos ombros e a quantidade de check marks que a gente tem que fazer, né? Então a gente tem que ter o corpo perfeito, tem que ter a família perfeita, a casa perfeita, o trabalho perfeito, o Instagram impecável, né? Porque a gente tem que ter o palco bonitão, embora a gente compare o nosso bastidor com o palco alheio, então a gente está sempre frustrada, embora o filtro esteja divo, e a gente tem que fazer tudo isso parecendo que é fácil e que não tem esforço e que, imagina, é mole, né? Aí eu peguei, li o livro da Alexandra e eu falei, eu não sou gorda, mas eu também não sou magra e as lojas de biquíni de calça jeans não sabem o que eu sou, porque eu entro e nunca tem nada para mim, né? Então elas ficam, então, não, né? E aí você vai se sentindo péssimo porque aquela coisa, você tem que caber nas roupas e não as roupas que tem que caber em você. Isso é muito errado. E aí eu li também, eu falei, meu Deus, ela me entende, sabe? E a gente conversou aqui sobre como a gente chegou nessa mania de perfeição, como nós fomos criados a essa mania de perfeição. Como é que, já tocamos no assunto de como é que a gente consegue sair. Como é que a gente consegue, gente, sair dessa armadilha de perfeição que fizeram pra gente? I mean, I think we have to practice. We have to practice. So if we think that the solution, and I believe the solution to perfectionism is bravery, we have to practice bravery as if it is a muscle. So I'm going to give you four strategies. First thing is you can't be brave if you're tired. And every woman I know, we're exhausted. Exhausted. We don't sleep, we don't rest, we don't take care of ourselves, we put other people always before ourselves. So the first thing is you have to get rested. The second thing is you have to practice imperfection. So let's talk about social media, right? Social media is a lie. Everything that people post on social media is literally a lie. If you post a selfie of yourself, you don't post the first one, but you post the 500th one, the one that looks the best, right? So all of you can practice imperfection today by just posting a picture of yourself. And guess what? Probably no one's gonna like it because it's not perfectly filtered and looks beautiful, but you know, it's gonna be that first step towards practicing imperfection. The second thing I tell people to do is send an email with a typo in it. So many of us reread and rewrite and reread our emails to make sure that they are perfect with emojis and explanation points because we go so quickly from I made a mistake to I'm stupid to I'm dumb to I'm gonna get fired, right? Whatever that is in your life, literally practice imperfection. Maybe go for a walk tomorrow and don't put any makeup on, right? Maybe, you know, women think about their weight 100 times a day. 100 times a day we are thinking about our weight, which means that we are not thinking about other things. So practice imperfection. And practicing imperfection also means practicing being kind to yourself. The second thing is do something that you think that you're suck at. So most women, we think that if I'm good at something, that means I like it, which are oftentimes two very different things. You understand? Men have things that they actually like to do that they suck at. Football, soccer, basketball, whatever it is for them. They're not good at it, but they just enjoy the opportunity to do something fun. We don't have those things. Most of us won't even go to an exercise class till we're in shape, right? The point of life is finding joy. So I have a horrible voice, but I love to sing.
So I make myself go to karaoke once a week, right? I'm a little afraid of heights. I can't swim. Indian people don't know how to swim well, so I learn how to surf, right? I'm constantly putting myself in places and spaces to feel a little afraid, to challenge some notions that I had about myself, like you and hiking, and I just can't do it, because then you realize, oh shit, I can do this. And then there's so many other things that you've told yourself that you can't do, that you start being able to do. So, and the third thing is, I started a global movement to teach girls to computer program. I don't code. I'm not a computer scientist. I do not code at all. See, sometimes you just have to start. You have to take one step, and then you may take too many steps to come back. I'm sure when you first started your blog or you first wrote your book, you were terrified, right? But you just took one step. And then all of this to me is like in the spirit of trying to clamp down that voice that tells you that you shouldn't, you couldn't. Do you ever notice that when something doesn't work out for you in life, that stays with you longer than when something actually goes right in your life? Because we live in this success-driven culture, we're on to the next thing and to the next thing. My book, international bestseller, number 5 on every bestseller list. You know what I kept thinking? Why am I number 5 and Michelle Obama is number 1? Why didn't I sell as many books as Michelle Obama? That's crazy. That is crazy. And so even though I'm writing a book on this and I live this truth, I still fall on and off the wagon. And that's okay, because it is literally a practice to unlearn everything that has been taught and done to us, quite frankly. Nossa, é difícil falar depois do que ela falou. Porque, maravilhosa. Porque tem tudo a ver, né, gente? Quem já conhece meu conteúdo deve ter se identificado, tem tudo a ver. E o que ela falou, que I don't give a fuck, é isso mesmo, que eu ligar o foda-se, entendeu? É o mais importante. Ligar o foda-se, parece que, palavrão, essa menina é agressiva. Ligar o foda-se, você fala assim, foda-se, hoje eu vou botar uma roupinha mais justa. Vou botar aquela roupa lá que eu nunca quis botar, porque não sei o quê. Foda-se, hoje eu vou falar pra menina que eu quero ficar com ela. Foda-se, hoje eu vou, cara, só hoje eu vou fazer, vivendo o hoje, o dia a dia. Essa de prática, de treinar, é isso, cara. Se olha no espelho, em vez de quando você for tomar banho, não sai correndo do espelho, não. Se olha pelado no espelho, por um momento, mesmo que você fale, ai, que merda, hein? Aí você faz assim, ó. Você às vezes nem reconhece. Olha, apareceu um negócio aqui, menina. Tem uma estria. Se olha, cara. Se perceba, porque olha só, se tu passar a tua vida inteira se ignorando, quem é que vai olhar pra você? Entendeu? Você quer ser olhada, você quer ser vista, você quer conquistar as coisas e você mesma não se olha, você mesma não reconhece sua cara, você não sabe como é uma cara de surpresa sua. Às vezes, gente, parece narcisismo isso, mas não é não, cara. Vou passar a vida inteira dentro desse corpo. Se eu não conhecer essa pessoa aqui, eu vou pirar, vou surtar, vou fazer a maluca, né? Eu não vou conseguir viver aqui, porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou, sabe? Às vezes, eu como uma pessoa gorda, eu passava tanto tempo ignorando o meu corpo, que quando apareceu, eu tenho uma estria bem aqui na barriga aqui. Quando apareceu essa estria, falei, meu Deus, em que momento isso surgiu? E ela é gigante, ela está surgindo há muito tempo. Eu falei, caraca, quanto tempo que eu não me olho, eu não me percebo? Porque a gente se ignora, a gente está acostumado a se ignorar, então para de se ignorar, sabe? Olha pra gente, às vezes a gente não quer ouvir algumas coisas, às vezes a gente não quer lidar com algumas coisas que são difíceis, e a gente fica só entubando e fazendo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E você não olha para você não retorna, você não olha para dentro. A gente tem que olhar para dentro, parar de... É o que a Reshma falou. A gente ajuda todo mundo, quer ser... Por que a gente faz isso, né? De querer ajudar os outros, de querer ser útil para os outros? E a gente... Porque às vezes a gente não sabe ficar sozinha e o que eu vou fazer agora? E eu, sabe? Não sabe ficar sozinha, tem gente que tem medo de ficar sozinha, tem gente de ficar refletindo. Eu fui fazer yoga, que era uma coisa que eu falava... Fazer yoga, gente, pelo amor de Deus, ficar meditando lá, dá para fazer. Hoje em dia, cara, é perfeito. Eu e a Carol, minha namorada, ela também falava a mesma coisa. E é muito louco, uma coisa que eu achava que ia ser horrível, é exatamente o que está mudando a minha relação comigo mesmo e com a minha vida, assim, que eu falo, caraca, comecei a fazer exercício físico, não queria fazer academia, porque eu odeio academia, acho um ambiente tóxico horrível. Contratei uma professora, faz eu e a Carol também em casa, ficou o mesmo preço de academia.
E estou fazendo exercício, estou conseguindo. Meu sonho é até o final do ano dar estrelinha. A minha meta é dar uma estrelinha. Porque eu sempre fui gorda, nunca consegui dar uma estrelinha, cara. Entendeu? Hoje eu estou conseguindo já, ó, botar a mão no chão. Até o final do ano eu vou conseguir isso. E isso parece ridículo para muita gente, mas essa é a minha meta. E eu acho que eu vou ser muito corajosa quando eu conseguir fazer, porque a gente que é gorda, eu fui gorda desde sempre fui gorda. Eu sempre me achei muito pesada. Como é que eu vou me jogar no chão e achar que o meu corpo vai pular? E eu tô louca para fazer isso. Assim como eu consegui fazer a trilha. Então, cara, olha no espelho, fala, eu te amo. Aí você vai falar, nossa, eu sou um idiota. Mas fala, vai praticando e vai mentindo. Mente mesmo que você não acredite. Então, vai mentindo, mente para você. Para de mentir para os outros, começa a mentir para você todo dia, ali que você se ama, que essa mentira é melhor. Porque a gente não consegue, às vezes, ser imperfeita, porque a gente mente para os outros. Tá tudo bem lá em casa. Compartilha com as pessoas as coisas que não estão bem também. Sabe, se abre, que às vezes você vai... A gente, ser vulnerável, né? A Brené Brown fala muito disso, da Sextante também. É uma arte, a gente ser vulnerável, a gente se abrir. E seja vulnerável com você. E faça isso na frente para o espelho mesmo, minha filha, porque dá certo. Tem uma hora que você vai falar assim, você não vai nem perceber, você vai falar maravilhosa. Você se olha. E vai ter dia que você vai se achar uma merda, um cocô, não romantize o amor próprio. Tem dia que vai ser uma bosta, porque é sentimento, entendeu? Tem dia que eu tô com a mesma conta no banco, com a mesma cara, estou me sentindo uma cocô do cavalo do bandido, no dia seguinte estou me achando linda. Porque a gente está sentindo, é um sentimento, entendeu? Então, passo a passo a gente consegue. Gente, maravilhosas! Vou fazer uma pergunta para a Reshma, mas você fica à vontade para cair dentro também, Alexandre. No Brasil, a gente tem uma desigualdade muito grande social. E isso é um problema seríssimo para gerar oportunidades para várias pessoas. E nós ainda não somos um país de leitores. Eu gosto de frisar esse ainda, porque a gente está trabalhando nisso, né, gente? Para a gente conseguir salvar esse país uma página de cada vez. E aí eu queria saber de você, assim, eu acho que a gente tem um problema muito sério na educação, que é um problema também social e é um problema para sermos leitores, é um problema para sermos melhores cidadãos. E eu queria saber de você como você fez todo esse trabalho de campanha nos Estados Unidos por causa do teu lado político, né, também. Se você teria qual seria a sua opinião, a sua dica, o seu ponto de vista diferente de fora, né, para gente, como cidadão, a gente conseguir melhorar esse gap, não só na tecnologia, não só em sala de aula, mas melhorar esse gap. So, you know, when I was 8 years old, my father worked as a machinist in a plant. And no matter how tired he would every night sit me on his lap, and he would read to me about activists like Dr. King and Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt. So from the time I was a little girl, I was raised to want to make change. I led my first march when I was 12 years old. I was one of the few Indian families that lived in a neighborhood that was mostly white in Midwestern Illinois. And every day I'd get beat up at school. My house would get, you know, spray painted and TP'd. And I was afraid of who I was. I wanted to be white so I wasn't bullied. And so it was at a young age that I had to look myself in the face and again love who I am, and to say that I'm going to wake up every day and I'm going to fight against racism. Like, I am going to fight to make this world a better place. You know, I'm a Hindu, and they say in Hinduism, everybody is put on this earth to do one thing. And they say, what's your dharma? And for me, I believe that like my dharma is actually to fill this world with love and goodness, and to help people who are poor and who are suffering. And I have done my dharma through Girls Who Code, right? I believe that there's something special and empathetic about women, about girls, that when they think about problems, they want to solve them. Maybe their mother has cancer, right? Maybe their friend is being bullied at school. Maybe they see something about climate change and they want to do something. So I have 13, 14, 15, 16-year-old girls that are building tools to find cures to cancer, to fight against climate change,
that are teaching orphans, in Cambodia how to compute. They are empathetic, they are full of love, and they are full of compassion. And they are thinking about, how do I dedicate my life to others? To me, and I think you and I are soul sisters like this, there's no point of having celebrity or power or a platform if you're simply going to use it for yourself to become richer or to become more famous. We have been given these gifts because we give them back to the world. And you don't have to be a celebrity to do that. Every single one of you have the opportunity to do something, right? To resist, to fight, to speak up, to give back. And that is our mission in life, to figure out how we are doing that in our own daily lives. Again, the world is fucked up. Donald Trump is my president. Tem o Donald Trump aqui também, né? But, you know what? If you come to my home, which you are all welcome to, my home every Sunday is a home for the resistance. There are women. There are people who are LGBTQ. There are black people, brown people, gay people, Muslim people. We are all coming together in solidarity for love of our country. And I'm busy. I have a CEO. I have a 4-year-old child. I got a lot of shit to do. But you know what? I have no other choice. We have no other choice. Because our children will ask us, what did you do? What did you do? And I want to know that I did everything that I possibly could. Para Alexandra, quando eu li seu livro, acho que tem muito a ver com isso também. Tem uma parte mais no final que é uma jornada de autoaceitação e que foi uma parte muito difícil para eu conseguir acabar de ler, quando você fala que é uma jornada muito solitária, porque você vai estar você vai estar olhando para outras mulheres e para si de um jeito mais carinhoso, com mais cuidado, sem tanto apontar dedos, né? Mas que o mundo não vai estar preparado para isso. O mundo não vai estar preparado para você se olhar com carinho e você olhar para outros com carinho, e isso vai doer. E dói, e tem doído. E aí eu queria saber de você como é que, assim, além do que você escreveu no livro, fala um pouquinho para a gente como a gente consegue chegar... Não vou nem chegar lá, porque não existe um lá, né? Como a gente consegue dar cada vez mais um passo na nossa jornada de autoaceitação com tanta pressão estética atrás da gente? Então, a gente se sente sozinha e solitária porque não é uma coisa ainda muito amplamente divulgada, e também quando as pessoas falam, esses gordos aí estão querendo se aceitar, essas mimimi, emagrece que resolve. As pessoas aí estão querendo só ser bonita, faz plástica. É assim que a sociedade pensa. Um monte de gordo. Eu tenho, né, uma festa com pessoas gordas, as pessoas caem em cima falando, o que é isso? Um monte de gordo de biquíni. As pessoas vão continuar sendo gordofóbicas, as pessoas vão continuar sendo preconceituosas, homofóbicas, racistas. Infelizmente, a gente fala que a sociedade está mudando, que o mundo está mudando, tá porra nenhuma. Assim como ela tem o Trump lá, a gente tem o cara que eu não vou nem mencionar, o Bozo, o nome, entendeu, aqui? Porque, enfim, estamos na mesma merda juntas. E, infelizmente, é uma resistência diária mais ainda. Eu me descobri sapatão ano passado, eu ouvi lá na Praça Roosevelt, em São Paulo, que quando ele ganhar, a gente vai poder te matar. Então, a gente fica com medo. Só que a gente tem que, dia após dia, entender que... Tem muita gente que me pergunta isso. Alexandra, eu já me amo. Em casa, eu consigo me aceitar, me acho bonita, experimento umas roupas, eu acho legal. Mas quando eu vou na rua, quando eu piso na rua, às vezes eu desisto ou eu vou sofrer um bullying. Você vai continuar sofrendo. A verdade é que você se aceitar não vai mudar nada em volta. O que pode mudar é a forma como você lida com isso. É você pensar, caraca, foda-se. É só isso. Tipo, a pessoa... Hoje, olha, você tem uma ideia? Eu fui para um casamento, eu sei que está acabando o tempo, rapidinho. Eu fui para um casamento em Alto Paraíso. Fica tranquilo. Em Alto Paraíso não, em Brasília agora. Eu gosto de contar casos recentes, porque está muito fresco.
Aí cheguei lá no casamento, fui com um vestidinho todo maravilhoso que eu fiz com a costureira, foi R$100. E de tênis. Eu ia botar salto, levei salto. Aí eu falei, quer saber? Eu vou botar um tênis, foda-se, porra. Fui convidada pra festa. Vou de tênis. Fui de tênis. Assim que eu cheguei lá, uma senhora aleatória, eu nem conhecia os noivos, então assim, poderia ser qualquer pessoa mesmo. Ela chegou pra mim e fez assim. E cutucou o marido assim, ó. Aí eu virei aqui, querida, tudo bom? Tô linda, né? Aqui, ó, tô linda, né? Tá me olhando muito? O que tá vendo? Aí ela assim. Eu falei, Carol, eu nem sei se é a mãe da noiva. Tipo, quem é a mulher? Então, hoje em dia, quando eu tô em espaço de privilégio, eu também fui convidada para o casamento, cara. Não tinha dizendo que eu não podia ir de tênis. Quando eu estou em espaço de privilégio, eu tento ao máximo fazer a maluca. Brigar com a pessoa. Não é brigar, tipo, ela é agressiva, louca. Não. Mas falar, tá, o que tá me olhando? Às vezes não consigo. Eu fui também recentemente para aquele negócio da Tainara Ogê lá, o São João da Tai. Me chamaram. Um monte de gente famosa. Tava lá com o meu biquíni enfiado no cu, tá? Com o meu biquininho, linda, maravilhosa, no Lençóis Maranhenses, fazendo foto assim, sabe? Chegou um monte de gente conhecida, famosa, e apontando para mim e falando... Tipo, como é que ela pode estar se achando sensual, sabe? Foi isso que eu entendi. O que ela está fazendo, amor? Passando vergonha. Aí eu vou mais ainda, assim, mais ainda. Olho. Hoje em dia, se me olham estranho, eu olho dentro do olho e começo a passar a mão no meu corpo. Eu decidi que, já que eu cheguei nesse lugar de fazer a maluca mesmo, que eu caguei. Agora, tem situações que eu passo... Estou falando de mim porque eu acho que vivência sempre ajuda a gente a se abrir. Eu fiz agora comercial da Natura. Como é que fala o nome disso? Quando eu estou no bastidores, fazendo maquiagem, cabelo, tinha 15 modelos, né? Tinha a Kira Grace, a Cleo Pires, a Isa, e tinha 15 modelos que eram coadjuvantes lá, figurantes. As meninas, enquanto estava a Isa, a Cleo Pires e a Kira lá, era assim, ó, nossa, olha essa bunda, nossa, olha a bunda da Isa. E eu estava assim, né? Olha a bunda da Isa, olha o corpo da Cleo, olha não sei o que. Aí eu falava, ninguém vai falar do meu corpo? E eu não sou bonita? Então você está passando por situações de que, tipo, você vê claramente que as pessoas tinham acabado de tirar foto comigo, falaram que era minha fã e que adoravam o meu assunto. Aí depois estavam comentando da bunda da Isa, que queria ter uma bunda igual. Como é que faz? Qual é a dieta que você faz? Então, até que ponto, sabe? E a gente vai vendo, cara, por que acontece isso? Ou então, e quando eu faço esse tipo de coisa, geralmente eu tenho que levar a minha roupa, porque não tem roupa pra mim. Então a gente vai vendo que foda, né? Que tem. Não tô falando mal da Natura, não, a melhor marca, tá? Se tem uma marca verdadeira, é a Natura. Mas teve uma outra vez que aconteceu isso também, que eu fui fazer uma campanha e não tinha roupa que cabia no meu corpo. E aí a gente se aceita, a gente se gosta, e aí quando a gente vê, a gente fala, cara, tem muita coisa para mudar ainda, sabe? Então eu recebo todos os dias pessoas falando, Alexandra, como é que eu faço? Meu pai é gordofóbico, minha mãe, minha amiga, minha prima. Cara, só você está fazendo esse processo de se empoderar, se descobrir, se amar. Ele não está fazendo. A gente fica com raiva quando a gente descobre essas coisas, porque a gente quer que todo mundo mude, é que nem uma religião. Minha filha, se converte, vem para cá também. Vem, não pensa mais assim não, mas não dá. Por isso que é solitário, é a gente com a gente mesmo. Só que esse primeiro momento é muito solitário, por quê? Porque você vai fazendo um filtro na sua vida, você vai tirando pessoas tóxicas, você vai vendo aquela pessoa que te faz mal, pessoas que você segue que te faz mal, você vai começando a fazer uma limpa na sua vida. Então, é para ser uma coisa solitária assim, é uma coisa sua. Só que depois você vai conhecendo pessoas, você vai se encontrando com... Olha só, todo mundo que está aqui tem interesse nesse assunto. Sabe? Você vai vendo que você não está sozinha, cara. Tem bastante gente. E sim, o que a Reshma falou é muito real. O meu interesse não é ser uma celebridade, ser uma pessoa famosa, tanto que eu me posiciono como ativista corporal. Eu sempre falo youtuber, que é mais fácil, mas é ativista corporal. E que bom que estou ganhando fama também, que bom que isso aconteceu, não foi uma coisa que eu cavei isso. Que bom que eu fico, caraca, que foda. Primeira vez que eu fiz um comercial de televisão, eu chorei, que eu falei, meu Deus, eu sou uma pessoa que com 23 anos eu tentei me matar. Por causa disso, eu falo isso no livro. E é muito pesado, mas eu estou aqui viva, então não se preocupem. E tentei mesmo, por quê? Porque eu pensava, para que eu vou viver? Ninguém se interessa por mim, tudo dá errado, eu sou ruim. Eu tinha 23 anos, eu tenho 30 hoje. Tem só 7 anos isso. E para mim, hoje em dia, ver eu num comercial de televisão de beleza, sabe? E esse assunto está ganhando fama, esse assunto está crescendo cada vez mais. Você vê, caraca, cara, é isso que você falou, o seu dharma, levar amor para as pessoas. Eu fiquei cheia de lágrimas. Quando você falou isso, eu já vou chorar de novo, gente, me desculpa. Mas isso é a minha coragem de chorar em público. Isso, não pede desculpa não, porque não Entendeu? tem desculpas. Somos corajosas. Porque, cara...
Porque eu nunca imaginaria, entendeu? Eu queria morrer. Eu falo no livro que eu me matei, porque o que eu fiz, eu fui salva, eu fui socorrida. Então eu cheguei ao ponto de me matar, né? Só que eu fui socorrida e foda-se, entendeu? Que bom que eu tô viva, porque eu falei, cara, tem algum motivo para eu viver. Tem algum motivo para eu estar aqui. E hoje em dia eu fico vendo como eu era há 7 anos atrás, eu falei, gente, que mudança. E é possível, sabe? Então, cada vez mais receber mensagens de pessoas que falam, eu também consegui, também. O chegar lá é você chegar ao ponto de você se amar e falar, foda-se. Então começa a falar foda-se todo dia. Se alguém falar alguma coisa para você, você não precisa nem falar para a pessoa para não ser escrota, né? Ou então fala, eu gosto de falar às vezes. Mas fala, foda-se, 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 foda-se. Dança dançando, foda-se. E vai repetindo, isso é um mantra. É real, parece que é... Ai, foda... É, sabe? E você vai se libertando. E é real, gente. Não é um papo de brincadeirinha, não. Gente, vocês têm pergunta? Opa, temos pergunta aqui já. Eu tô apaixonada pelo glitter no teu rosto. Eu acho que a gente tinha que suar glitter. Alô? Pode falar. Oi. Fala, meu bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Cecília, a Fala, Alexandra já me Cecília. conhece de ontem. Arrasa. Qual é a sua pergunta? Eu posso levantar? Pode? Deve? Então, a Alexandra falou agora do suicídio e das pessoas tóxicas e de falar o foda-se. Mas eu faço isso muito, eu já passei por momentos muito difíceis e na minha família existem 2 lados. No lado da minha mãe é uma família toda de mulheres, a gente é todo mundo empoderado, só que no lado do meu pai é todo mundo bolsominion. Ah, todo mundo tem. Não fica, você não Mas, tá sozinha, não mas fica assim, chateada. felizmente eu não moro com meu pai. E, assim, nas eleições, eu realmente não consegui mais... E, assim, essa questão deles serem preconceituosos me prejudicaram muito nessa questão da depressão e de querer me matar e todas essas coisas. Então, no ano passado, nas eleições, eu cortei qualquer tipo de contato com eles. E, a partir de então, eu já melhorei tanto, mas tanto. O problema é que eles continuam a me procurar, a me assediar, mandando mensagens super impróprias, como guilt tripping me, e ficam falando que blood is thicker than water. E Laços familiares são mais importantes do que qualquer outra coisa. Que Exatamente, eles querem dizer. exatamente. Entendi. E aí eu queria saber como eu faço para lidar melhor com essa situação deles continuarem me procurando, mesmo eu vestindo a minha bandeira, assim, orgulhosamente. Super Rainbow Girl maravilhosa. Palmas pra Cecília, gente! Eu adoro esse nome, é o nome da minha sogra. Minha sogra é fofa. Então, Olha só. vamos responder. Eu não quero expor meu pai, mas ele está aqui. E ele não votou. Ele votou no Bolsonaro. E ele não é uma pessoa escrota, preconceituosa. Pode até ter sido no começo algumas coisas. Mas ele ganhou 2 filhos gays nas eleições. No meio das eleições, eu me assumi gay e meu irmão também. Então, estou falando porque vocês estão aqui, né? O meu irmão está com o namorado dele, eu com a minha namorada aqui, né? E o meu pai continua acreditando em muitas coisas. Só que, cara... pai, não vai embora, não. E, cara, ele não concorda comigo em muitas coisas políticas e ele e minha mãe conseguiram se abrir. Eles têm 2 filhos. Cara, eles ganharam o karma da vida deles. Foi ter uma filha sapatão e um filho gay. E estão tendo que lidar com isso. E foi muito difícil no começo. Estou falando isso porque foi bem na época das eleições. E foi muito difícil no começo. E hoje em dia a gente está na mesa conversando e falando sobre isso. Então, assim... Foi um privilégio da minha família isso, mesmo eles sendo, né, bolsominions, como a gente fala, e como deve ter gente aqui que votou também no Bolsonaro, gente. E não quer dizer que vocês são pessoas horríveis, sabe? Eu acho que a gente está vendo o que está acontecendo, a gente pode criticar abertamente. Eu não torço para que dê errado, eu torço para que as coisas deem certo. Infelizmente, não está dando, mas eu torço realmente para que alguma coisa aconteça de bom, né? Mas e é isso que a gente quer, porque não adianta. Realmente, democracia venceu, é isso aí. Então vamos lidar com isso e ser resistência, é o que a gente pode fazer. Então, assim, tenha calma e paciência, sabe? Porque, de verdade, foi muito difícil com a minha família. Hoje em dia eu estou podendo falar disso aqui, sabe? Antigamente eu não falaria, acharia que ainda não dava para falar, mas até para a gente curar isso, é bom a gente falar e a gente entender que, às vezes, você afastar da sua família foi a melhor coisa. Eu saí do grupo da família, óbvio, um monte de gente saiu. Saí do grupo da família, sabe? A minha mãe até hoje fica mandando umas coisas ou outras no WhatsApp, eu só ignoro arquivo. E é isso, gente. Se for falar disso, não vamos falar disso, não. Vamos ser sua família.
E dá, entendeu? Passo a passo, vai ter umas briguinhas outra. Eu sou muito nervosa, né? Barraqueira. Então eu fiz muita merda no ano passado, briguei com eles, só que eu também não ouvi eles. Então, é isso, eu acho que dá para conviver. Até porque, até para a gente mostrar resistência, não adianta a gente só ficar falando mal, debochando, e a gente não está ajudando em porra nenhuma, né? Então vamos tentar dialogar. Eu já conversei com um monte de gente que votou no Bolsonaro e eu não votei, né? Um monte de gente que pensa diferente de mim e que está se abrindo. E que está falando, caraca, pode crer. E às vezes a pessoa só concorda com algumas coisas políticas, não tem a ver com. Não concorda com o ódio que é tão exacerbado, sabe? Então a gente tem que se abrir para isso também e passo a passo a gente entendendo que a gente pode sim. Você pode reatar a sua relação com seus pais. Vai ignorando mesmo. E se você também não quiser, a distância é muito importante. Depender financeiramente é uma merda. Tipo, eu moro sozinha, eu moro com minha namorada em São Paulo, né? O meu irmão, que mora com meus pais, por isso que eu demorei até para me assumir na internet lésbica, porque o meu irmão estava vivendo isso. Eu falei, deixa ele viver isso, porque ele mora com eles, ele depende deles. Então, quando você depende, é melhor você ficar quieta, até o momento que você não precisar mais depender, sabe? Às vezes você não tem que falar nada, só fica quieta, ignora o assunto e sai de perto, entendeu? E passo a passo as coisas podem mudar. Vai dando exemplo, porque, infelizmente, a gente tem que dar exemplo, né? Então, quanto mais raivosa você for, quanto mais escrota você for para os seus pais, mais eles vão falar, viu? Aí, ó, voltou não sei quem. Então, a gente tem que dar exemplo mesmo e ir acreditando. Às vezes, a pessoa vai sair da nossa vida e é a vida, só que quando você for independente, né? Não dependa mais deles para você poder fazer isso. Isso aí, amiga. Mais pergunta? Opa, temos aqui uma lufa. Fala, Lu. Boa tarde, eu sou a Aline. Oi, Aline. Primeiro eu queria falar para você, Alexandra, que você é muito necessária. Foi através de você que eu consegui me entender como mulher gorda na sociedade e aceitar meu corpo do jeito que ele é. É uma luta, sabe? Tem dias que são horríveis, mas hoje, por exemplo, eu consegui vir com uma blusa amarrada, com a barriguinha aqui aparecendo. Maravilhosa! Mas aí, e tem toda essa coisa de eu ser mulher lésbica e tudo mais, e aí eu fui me identificando mais ainda com o conteúdo que você produz. E aí, com o assunto aqui, me veio na cabeça um diálogo que eu tive ontem com a minha mãe. A minha mãe não é muito receptiva com a minha sexualidade, mas a gente já entrou naquele estágio de que ela sabe, tá lá... Faturando. Assim, eu saí de casa, ela pediu para eu voltar, porque ela disse que a gente tinha que resolver os problemas em casa, assim... pequenos passos. E aí, em toda essa coisa de censura, ela virou... Eu sou professora de português e literatura, e ela virou para mim e falou assim, não se mete nisso. Você não tem que lutar por isso, porque você pode, amanhã ou depois, fazer um concurso para o Estado. E aí você vai se prejudicar por causa de coisa pequena. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, sobre como mulheres foram criadas sendo anuladas, e aí anulam suas filhas, e como isso é uma bola de neve. E a pergunta em si seria como eu conseguiria ter um diálogo com uma pessoa que já foi criada sendo anulada, para que juntas a gente consiga desfazer esse nó de anulação, para que ela também cresça como mulher e se coloque no mundo, e tenha orgulho da filha mulher que se coloca contra o mundo também. Palmas para a Aline, pessoas. Realmente é uma pergunta complexa, Aline. Do you want to take it? Go at it? Yeah. Yes. So many people read my book and they say, I'm going to give this to my daughter. And I say, no, you read it. You read it. Because this pattern has begun from the time that we are 8 years old. We watch the way our mothers behave, and then we behave the same. And then our daughters watch the way that we behave, and they become the same. So you have to break the pattern, and I think it's never too late to break the pattern. So just like I've offered strategies that I think that you should do, your mother should do them too. She has to practice unsilencing her voice as well, and stop people-pleasing and doing things for others, and whatever that means for her in a daily basis. And I think that the two of you could do that together and be each other's accountability partners. It's something about realizing that it's never too late for her, and it's never too late for you, right? And oftentimes when you see the most fiercest women, they're 80, 90 years old. They truly don't give a fuck anymore, right?
because they've lived that part of their life. And I think so many women that are between their 30s or 40s or 50s and their 60s, they think it's too late for them. She doesn't want you to get hurt. She doesn't want you to rock the boat because that's how she's lived her life. But I'm sure when you look at her life, you see a lot of unhappiness and regret and things that she should have done. And in many ways, she probably admires you. And so I very much think that it's something that you can do together and look at the practices in our book and start basically, again, being each other's accountability partners. So start, behaving in different ways that can really stop that silencing of your voice, your ideas, your needs, your desires. Sim, e é isso, é você enxergar o seu pai, a sua mãe, como um ser humano, né? Tipo, tudo que ela falou e complementando é isso. Tipo, para mim, eu falo isso no livro também, que o feminismo me ajudou a ter uma relação com a minha mãe. Assim, de enxergar ela como um ser humano, tirar ela daquele... Porque a gente tem esse padrão de mãe e de pai também, que eles têm que ser perfeitos, eles têm que ser... Eu, quando eu era da igreja, meu sonho era chamar minha mãe de mãezinha, sabe? Porque eu falava assim, eu queria que minha mãe fosse que nem a mãe dos outros, que é toda fofa, e não sei o quê. E minha mãe nunca foi assim, sabe? Minha mãe foi a minha maior dificuldade, né? Meu pai sempre foi meu amigo e minha mãe sempre foi a pessoa que... Mas eu comecei a enxergar a minha mãe e entender que ela foi criada desse jeito. A minha avó era assim com ela. Minha mãe apanhava com... Sabe, não sei se vocês lembram disso, mas com escova, aquelas coisas na mão, assim, ó, na palma da mão, sabe? Para ser perfeita. Para ser certinha, para ser magra, para ser... O que ela fez comigo? Ela achou que era o certo. Entendeu? Então, entender que ela é um ser humano, entender que ela levou, 4 anos para engravidar, eu sou a filha mais velha, como ela quis me ter, e quando ela casou com meu pai, toda a relação dela de ser humano, cara, me quebrou tudo. Eu falei, cara, essa é a Carmen. Entendeu? Ela é minha mãe, ela fez muita merda me criando, mas é porque ela aprendeu desse jeito, entendeu? E a gente conversou, no ano passado a gente passou 20 dias viajando, a gente até hoje tem muitos problemas, não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite, mas a gente conversou e a gente chorou e eu falei, caraca, eu falei isso para ela aos prantos, eu falei, pela primeira vez eu tô te vendo como minha amiga. Sabe? Então é possível, sabe? Depois disso a gente brigou, de bater porta, de xingar, claro, isso é o padrão da família. Mas a gente está tentando quebrar esse padrão, sabe? E hoje em dia, quando ela fala alguma besteira e tal, eu só rio. Falo, tá bom, mãe. Eu faço uma piada. E aí a gente corta isso, sabe? O assunto. Porque para tentar aproveitar o melhor que tem, né? Então é possível, mas enxergue ela como ser humano. Mais perguntas, pessoal? Opa, temos aqui. Cadê? Já está lá? Está aqui, desculpa, eu não vi. Oi, fala aqui. Boa tarde, meu nome é Bruna. Oi, Bruna. Também queria primeiro parabenizar vocês pelo trabalho, assim, é simplesmente incrível e inspira muito realmente, né, outras mulheres. E eu queria, a pergunta para vocês tem muito relação a essa questão, até pela minha vivência também, de cada vez mais me impor e falar o que eu penso e estar ali ativamente, né, atuando no que eu gosto e tal. Eu cada vez mais percebo o quanto que é importante também a gente ter essa rede de apoio entre mulheres, né? Uma puxando a outra, uma falando para a outra, às vezes, porque a gente não consegue simplesmente ser forte o tempo inteiro. É muito cansativo, sozinha, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Quem são essas mulheres também que estão na rede de apoio de vocês e que te ajudam e apoiam vocês para continuar? Arrasou, obrigada, querida. So, I really believe that I learn a lot from the women that are in my circle. Like, I feel like I watch you and the things that you've said today, and I learned so much from what you're saying. You know, when I wrote this book, we've built this huge community of women that are brave. And so when we're doing our bravery acts, whether we're getting out of toxic relationships or we're showing those bikini photos when we're a size 24, we're doing that and then we're lifting each other up. So I think that we tell a narrative amongst women that there isn't a sisterhood. And I think that there is a very powerful sisterhood and community with one another and that we will lift each other up. But just like you were talking about your mother, when you think about the complicated relationships that are often between us, it starts in feelings that we have about ourselves.
When someone judges you or says something that's mean to you, when someone puts you down, or we're like, man, look at her hair, or I can't believe she's wearing that, or she can never win, or why is she launching that organization or that company? It's because we're feeling bad about ourselves. And so when we start operating with more love and more generosity, we start lifting each other up. One thing that I would love for everybody to do as a daily practice in this room, lift one woman up every day. Whether it's on social media or whether you're walking down the street, you tell someone, you look beautiful. I love those earrings, right? I loved what you had to say. Literally begin a practice of creating this sisterhood with one another. The reason why there is so much sexism and we are attacked by men is because they know they can divide us. They know they can divide us. So when we start creating a spirit in a community with one another, all that changes. É isso. Para de chamar a mulher de vagabunda, entendeu? Quem é aquela piranha ali que tá com o menino ali? Quem é aquela vagabunda? Para quem que ela deu para conseguir aquela vaga? É isso. A gente é criada, o nosso sistema patriarcal, para a gente odiar as mulheres. Que as mulheres unidas, minha filha, faz a revolução mesmo, entendeu? A gente tem várias experiências em sociedades matriarcais, né? Várias, né? Da ponta no dedo da mão. Onde as mulheres elas deixam de engravidar até, porque elas percebem, para que eu vou ter filho agora? Agora não dá, agora não dá, agora não dá. E por que o patriarcado não quer isso, né? Porque vai acabar, não vai ter mais filho, não vai ter mais gente tendo filho. A pessoa vai pensar, não, agora não, a minha vida está sendo construída, eu vou ter uma vida. A gente não é criada para ser unida, a gente é criada para ser mãe, para ser esposa, para ser alguém do lado de um homem, para que sirva a um homem. A gente não é criada para gente ser a CEO, para a gente ser a líder da parada. A gente está falando disso aqui o tempo todo. Então, a gente precisa realmente entender que passo a passo a gente vai conseguindo desconstruir isso. Mas, às vezes, claro, né? Tem mulheres que são mau caráter e que não são pessoas boas. Claro que tem, né? Em qualquer lugar. Mas vamos tentar olhar com mais carinho para essas mulheres, entendeu? E assim como você falou, só o que ela falou aqui hoje já me inspirou muito. E as pessoas que mais me inspiram não são pessoas super conhecidas. São as pessoas do meu dia a dia, é a minha namorada, minhas melhores amigas. São pessoas que cresceram comigo na minha causa, nas minhas dores, pessoas que eu me abro. E essas são as pessoas que estão ali. E, cara, são pessoas que eu quero estar perto sempre, sabe? E, sinceramente, eu construí uma comunidade, meus amigos quase todos são LGBTs, mas uma comunidade de muitas mulheres também, sabe? Eu me sinto muito melhor no meio de mulheres. Porque é isso, a gente se entende, a gente consegue trocar, a gente sabe o que é, mulheres cis ou não, mulheres trans também, porque a gente entende o que é, como é que a gente é vista, como é que a gente é tratada. Então, tenha mais mulheres na sua vida, mesmo se você não for mulher, se você for uma pessoa que convive com muitos homens, tenta conviver com mais mulheres, se abrir, ouvir, sabe? Isso é muito importante. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Fala, Kira. Oi, meu nome é Cláudia. Oi, Cláudia. Cresci numa família que 97% das pessoas eram mulheres. Então, para mim, a mulher sempre foi a que mandava na família. Inclusive, as mulheres da minha família fazem o que querem. Minha avó tem 93 anos, aqui está comigo. E ela veio... Palmas pra ela, gente! Ai, meu Deus! Ela veio porque ela simplesmente disse, eu vou à Bienal. Aí todo mundo falou, mas você tá com idade? Mas eu vou, eu quero ir. E é isso. E a gente, assim, tem muito orgulho lá em casa de ser mulher, de ter essa força. Já passamos por vários preconceitos, várias coisas, e eu sempre fui aquele tipo, sou muito nerd. Então eu falo assim, eu não entendo quando a pessoa diz pra mim assim, você não pode fazer isso porque isso não é coisa de menina. Eu falo, porque na minha casa a gente faz de tudo, tipo, minha mãe manda, no meu pai, porra, por que eu não posso fazer alguma coisa? Tipo assim. Então, aí a minha pergunta, assim, eu só quis falar para contextualizar, desculpa aí a demora. Não a minha pede pergunta desculpas. Não precisa pedir desculpas por Não, eu estou falando pro evento, porque a menina também mostrou a não plaquinha. tem problema nenhum. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para a Reshma, porque assim, eu sou de tecnologia, também não sei programar. Por que você escolheu montar o Woman Who Code? Se você não é da área, você não sabe... Por quê? De onde veio essa ideia? Assim, Arrasou. Yeah. So,
So in 2010, I ran for United States Congress. I was the first Indian American woman in the United States to ever run. And as part of that campaign, I would go into schools and I'd go into their computer labs or their computer science classes, and I would just see boys, like not a girl in sight. Now, I knew that every day that was going by, another industry was being automated by technology. I knew that the first users of Twitter and Facebook and Snapchat were all women, but these companies were all created by white men. I also knew that in my family, my mother works, my father works, I've had a job since I was 12 years old, right? We are a working class family, and I'm sitting here today because I got education and because I got opportunity. But today, the equivalent of that opportunity is jobs in technology. It's degrees in computer science and degrees in IT. And so if we're leaving behind women, if we're leaving behind poor people, if we're leaving behind Black and Latinos, right, we're going to continue to create an unequal society in the United States and across the world. So if there was one issue that I thought could help bring equity and equality to America, this was the issue. What has also now happened, and as I started teaching girls, I realized, like, wow, the things that girls want to build are about making the world better, right? So they want to build companies to fight against climate change, right? They want to build social media companies that are not going to take away your privacy data, right? They want to find cures to diseases. They don't just want to build companies and become billionaires and, for the sake of it, right? They want to do something equitable. So if you don't have technologists that are women that are thinking about those future innovations, then we're screwed. And now, 7 years later, when I look around the I've taught 185,000 girls to code. When I look at these girls, they're poor, they're Black, they're Latino, they're gay, they're trans, right? And they are the future of our company. And now we're building this movement globally. Right now in the United States, we are terrorizing immigrants, right? We are shutting the doors to immigrants, to refugees. And I said enough. And about a few weeks ago, I took my team and we got on a plane and we went to the Syrian border. And I started meeting with girls that were in refugee camps in Jordan. Now, many of these girls, they're not allowed to go outside during the day. They can't ride bicycles. So all day long they sleep, and all night long they watch Bollywood movies. What is their future? The interesting thing, if you think about that culture, is that they're okay with women working, just they like them working in the home. So if they can use technology, if they can build products and work at home and create that, maybe you can actually start changing the opportunities for women in those cultures as well. And so again, you're seeing this opportunity, I think, to give women technical skills and then to start educating girls and to start fighting for reproductive rights. All these other things come along the way when you start giving educational opportunities to girls. And I think that this is the skill. This is like reading and writing. Every girl needs to learn how to code in the world. Calma, pessoas. Gente, infelizmente nós chegamos ao fim por causa do tempo, porque por mim eu ficava aqui batendo mó papo com elas para sempre. Eu queria agradecer mais uma vez a Alexandra por ter topado, a Resma por ter vindo, vocês são maravilhosas. Obrigada a todos vocês por terem vindo. Ótima Bienal para vocês e vamos destruir o patriarcado porque nós merecemos, tá, gente?